abre ela no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. Glória a Deus. Amém, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Em todo o tempo Tu és bom. Glória a Deus. Quem for achando, diga amém. Diz a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Feche os seus olhos. Deus, é no nome de Jesus, Pai, que estamos aqui nessa noite, prestando, Senhor, um culto racional ao Senhor. Meu Deus, aqui está a Tua palavra. E como o Senhor sabe, essa palavra ela tem me tratado, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que Teu Espírito Santo prepare os corações aqui nessa noite para receber a Tua palavra. Palavra essa que pode transformar a nossa vida, que pode nos libertar, que pode mostrar o caminho que nós devemos seguir. Meu Deus, eu repreendo agora, Pai, no nome de Jesus, toda e qualquer interferência, Pai, tudo que não procede do Senhor, que caia por terra agora no nome de Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, tenha total liberdade aqui nessa noite. Senhor, eu me coloco como instrumento em Tuas mãos. Assim como o João disse, Pai, eu também declaro que eu diminua e o Senhor apareça no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Amém. Pastor, hoje pela manhã, amados, ele trouxe uma palavra muito poderosa, falando sobre Pedro. O momento em que Pedro, ele sai do barco para ter um encontro com Jesus. E naquele momento ali, Pedro consegue experimentar algo extraordinário da parte de Deus. E quando o pastor me pediu para trazer a palavra aqui agora à noite, eu digo: Senhor, o que falar para o Teu povo, depois de uma palavra tão poderosa que foi ministrada aqui de manhã? Quem estava aqui de manhã sabe do que eu estou falando. Foi muito lindo, amados. Duas pessoas se reconciliaram. A presença do Senhor era real aqui neste lugar, assim como é agora à noite. Amém? E eu já tinha, amados, essa palavra trabalhando no meu coração, cujo tema é o poder da renúncia. Talvez a gente não se dê conta, mas renunciar, amados, é algo muito poderoso. É algo muito poderoso que provoca milagres na nossa vida. E a palavra do Senhor diz aqui pra gente, Jesus falando com seus discípulos lá em Mateus capítulo 16, um pouquinho antes aqui, Jesus ele chega na cidade de Filipe, de Cesareia de Filipe, e ele começa a indagar ali: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos falam, uns dizem que o Senhor é João, outros dizem que o Senhor é profeta, mas não falaram de fato quem ele era. E Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro automaticamente olha para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o exalta naquele momento, dizendo que quem revelou a ele aquilo não foi homens, mas sim o Espírito Santo. Mas logo em seguida Pedro comete, vamos dizer assim, que um agafe, né? Ele, por algum motivo, o inimigo se aposta dele naquele momento. Ele começa, irmão Roberto, a questionar Jesus, porque Jesus estava falando que era necessário que ele padecesse, o Alisson, por algumas coisas, para que tivéssemos de fato a salvação. E aí logo em seguida chega essa parte aqui. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro ponto aqui, amados, que nós podemos já observar, e eu quero que você entenda isso. No início desse versículo ele diz: se alguém quiser. Quem aqui quer salvação? Eu quero, e eu espero que você queira também. Nós queremos ser salvos, queremos ir para a glória. Mas logo depois disso aqui, depois dessa pergunta que o Senhor faz, quem quiser ser salvo, ele diz: olha, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, amados, diante dessa palavra aqui, nós podemos, se a gente for ler os evangelhos, você vai ver que quando ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus se negou a si mesmo, ele não veio fazer a vontade dele, mas veio fazer a vontade do Pai. Ele tomou a cruz, aquilo que era devido à missão que ele tinha, e ele foi fiel até o fim. Amém? E ele diz: olha, me siga. Diante disso, amados, eu separei aqui, eu não, o Espírito Santo me conduzindo, porque, entenda,
o inimigo ele vai tentar sempre atrapalhar essa dinâmica que Jesus apresenta aqui para a gente, de renunciarmos a nós mesmos, de tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Ele vai sempre apresentar alguma coisa para tirar você do foco, para tirar você do caminho. E eu separei alguns homens aqui de Deus que precisaram renunciar a alguma coisa em favor da missão que lhe foi concedida. Você está aqui nessa noite e glória a Deus pela sua vida, mas entenda, guarde essa palavra no seu coração. Para a gente obter a salvação, a gente precisa renunciar. A gente precisa abrir mão de alguma coisa, amados. De alguma coisa. Estava comentando ali nesse instante com Flávia e com Fabi, justamente sobre a palavra de Pedro de manhã. Enquanto todos, o Alisson, estavam dentro do barco, e a palavra diz que quando Jesus vinha de encontro aos discípulos, eles pensaram que era um fantasma, mas automaticamente já reconheceram Jesus, e ali falam com Jesus. Pedro ele tem uma atitude diferente das dos demais discípulos que estavam ali. Todos estavam em uma zona de conforto dentro do barco, e Pedro diz o seguinte: Senhor, se for realmente o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Pedro sai do barco em uma atitude de fé, renunciando à sua zona de conforto, ele caminha sobre as águas. Amém? Quem quer caminhar sobre as águas? É preciso renunciar, é preciso tomar atitude, ter uma decisão. Renunciar é tomar decisões, amados. Amém? Escute, Abraão, ele precisou renunciar à sua parentela, à casa de seu pai, e precisou renunciar também até o seu filho. Quando Jesus diz para Abraão o seguinte: Abraão, me dá o teu filho. E diga-se de passagem, Jesus ainda fala bem assim, Fabi: o seu filho amado, o filho a quem tu amas, o filho da promessa. Abraão precisou renunciar, saiu da sua zona de conforto. E o que foi que Abraão recebeu? Quem pode dizer? Ele se tornou uma bênção, pai de multidões. Ele foi ali exaltado pelo Senhor. Moisés renunciou ser chamado de filho de Faraó e renunciou o Egito, que representava a nação mais poderosa naquele momento. Renúncia. Daniel renunciou à porção do manjar do rei quando ele é convidado a sentar na mesa do rei. Ele diz: não, isso daí não me serve, o Senhor ele vai me sustentar. Isso, amados, mostra pra gente, só esses 3 exemplos aqui, ainda tem mais, que diante daquilo que o inimigo vai oferecer para a gente, é necessário que a gente tenha uma postura diferente, porque nós somos filhos, e filhos precisam se comportar de uma forma diferente. Os discípulos, lá em Lucas capítulo 18, do 28 ao 30, escute, a renúncia de tudo para seguir a Jesus. Olha o que a palavra diz. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filho por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Renúncia traz para a gente, o Alisson, a vida eterna. Os discípulos alcançaram a vida eterna diante da renúncia, abandonaram tudo diante do chamado de Jesus. Imagine, está Pedro lá pescando, chega Jesus para ele: ei, largue aí as suas redes, porque agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Imagine, amados, ele ali larga tudo e segue Jesus. Jesus ele lhe chamou um dia, e você precisou renunciar a alguma coisa. Hoje mesmo você renunciou o conforto da sua casa para estar aqui nessa noite. E isso provoca bênção sobre a sua vida. Escute, o apóstolo Paulo também, homem usado pelo Senhor, ele renunciou a sua vida. Gálatas capítulo 2, no versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no meu corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Renúncia é uma atitude de amor. Aí, amados, vem o nosso maior exemplo de renúncia. Lembra, Alisson, que a gente estava conversando lá em casa?
Estava conversando com o Alisson sobre essa palavra. O quanto Deus estava ministrando o meu coração e me abençoando por meio dessa palavra. Olha o que Jesus diz, amados, lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus renunciou à sua glória. Aí, amados, quando nós vamos para Mateus capítulo 4, logo depois que Jesus, ele foi ali, passado por um período de 40 dias, Fabi, jejuando e orando, ele é levado para o deserto. Fabi até pregou recentemente sobre tentação nesse texto, não foi, Fabi? Ele é levado para o deserto. Mas aí o Espírito Santo já me deu outra visão, Fabi. Ele já me disse ali, naquela passagem, que Jesus, ele renunciou tudo aquilo que o inimigo apresentou para ele. Através da atitude de Jesus ali, quando o inimigo chega, leva ele ao pináculo do templo e diz: aí, se prostrado me adorares, todos os reinos do mundo serão seus. Jesus não estava preocupado com o que é perecível, amados. Ele não estava preocupado com este mundo, porque o reino dele não é deste mundo. Nós vivemos uma vida aqui achando que a nossa vida ela termina aqui. Escute, o término da vida aqui é o começo da nossa vida em Deus, no céu. A nossa vida não acaba aqui. Escute o que eu vou lhe dizer. Você não é cidadão nessa terra, você está passando por aqui. Você é um morador celestial, e é necessário que, como morador celestial, você pense nas coisas do alto. Você pense nas coisas de Deus. E nós vivemos muitas das vezes achando que a nossa vida se resume a isso aqui. E não, amados. Existe algo extraordinário que já está preparado para mim e para você. Existe uma morada celestial que eu e você vamos para lá. Nós vamos para a glória, amados. Quando a palavra que diz aqui, se alguém quiser vir após mim, aonde é que Jesus está agora? A palavra diz que quando ele ascende aos céus, ele se assenta à direita do Pai. É lá que nós vamos estar com ele, Alisson. Mas para que isso aconteça, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Sem renúncia, a gente não consegue. Sem abrir mão daquilo que o inimigo tem apresentado. Às vezes a gente está tão preocupado em conquistar, em obter, em ter. E esquecemos daquilo que é mais importante. O Senhor Jesus, ele diz: ei, não ajuntem tesouros aonde a traça corrói, aonde os ladrões roubam e minam. Junte tesouros no céu, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E muitas das vezes o nosso coração está em um local totalmente diferente. Está fora da presença de Deus, está fora do propósito para o qual nós fomos chamados. Ei, irmãos, não podemos permitir que as situações que nos rodeiam tire o foco daquilo que nós fomos chamados para fazer. Você tem uma missão, existe uma família, a sua família precisa ser alcançada. Talvez você seja o único do seu lar que está aqui nessa noite. Talvez você tenha amigos que precisam ter um encontro com Jesus. Talvez no seu trabalho tenham pessoas que só estão esperando você abrir a boca, você dizer: ei, eu estou aqui como servo e serva do Senhor, eu me posiciono agora e eu tenho certeza que Deus vai operar aqui. Precisamos tomar uma atitude com relação à nossa vida, amados. Não podemos mais brincar de ser cristãos. Você está vendo o que tem acontecido aí fora? Quantos ataques nós temos sofrido? O quanto o inimigo ele tem batido na igreja, mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É contra a gente, amados. O inimigo ele não vai permanecer de pé, ele vai cair. E nós, Adriano, o que precisamos renunciar? O que devemos abrir mão para que possamos obter a vida eterna de fato?
Ainda em Mateus capítulo 16, no versículo 25, a palavra diz: portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará verdadeiramente. Consegue entender? A gente precisa perder a nossa vida, mas não para o mundo, amados, para o Senhor. Porque se nós perdemos a nossa vida para o Senhor, nós a encontramos. Isso parece contraditório, né? Mas se nós quisermos de fato viver segundo os nossos princípios e conceitos, nós estamos fadados, amados. Desculpe, o pastor até falou de manhã, aí para o inferno, mas não é isso que o Senhor quer para a gente. A palavra do Senhor diz que Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Ele não quer que nenhum de nós pereça. Mas se a gente não renunciar, amados, infelizmente, primeiro a gente precisa renunciar a nossa vida. Outra coisa, precisamos renunciar o pecado e as coisas deste mundo. O pastor estava falando de manhã sobre Pedro, quando ele olha em volta e ele tira os olhos de Jesus e ele se depara com as circunstâncias daquele momento. O que era? O vento forte, o mar batendo, mas Pedro estava andando sobre as águas. Porque ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Mas ele clamou, e a palavra diz que todo aquele que clama ao Senhor será salvo. Ele clama por Jesus, Jesus estende a mão, retira Pedro, o repreende, dizendo: homem de pequena fé. Mas escute, às vezes nós estamos assim, com a nossa fé pequena, às vezes estamos até caminhando sobre as águas, mas afundamos por algum motivo. Alguma circunstância vem, e diga-se de passagem, às vezes parece que um caminhão parou na porta da nossa casa e descarregou tudo de uma vez. É problema no trabalho, é problema no casamento, é problema com os filhos, é problema na igreja, porque a igreja também tem problema. E aí, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Em desistir. Mas não, irmãos, escute, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escute, não importa as circunstâncias que se apresentam para você, não importa os problemas que têm te cercado, não importa qual foi a sua falha no decorrer da sua caminhada. Escute, nós temos vivido, amados, um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, digo, a gente tem vivido de uma forma geral, não a igreja da gente, e glória a Deus por isso, mas um evangelho, Alisson, que quando eu erro, ao invés de estender a mão assim como Jesus fez para Pedro, o que é que fazem, amados? Crucificam, pisam na cabeça, afastam de tudo. Escute, não é isso que Jesus faz, não. Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando Jesus volta, que manda chamar os seus discípulos, ele manda: chame a Pedro também. E aí Jesus bota Pedro diante dele e começa a perguntar: Pedro, você me ama? Jesus está dizendo nas entrelinhas ali: olha, Pedro, eu não estou preocupado com a sua falha, eu não estou preocupado com o seu pecado, porque nós focamos no pecado. Mas se Jesus, Fabi, morreu para perdoar os nossos pecados, por que focamos tanto no pecado? Porque damos tanta ênfase àquilo que pode nos abater, que pode nos derrubar, que pode nos condenar, quando muitas das vezes o que nós precisamos é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, amados, que muitas das vezes nós não avançamos, nós não conseguimos prosseguir, porque não abrimos mão de coisas que é necessário a gente renunciar. Aí o pastor, ele disse que pecado tem nome, e tem mesmo, amados. Gálatas capítulo 5, no versículo 19, diz o seguinte: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões ou partidos, as invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos advirto, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
se nós não abrirmos mão, não renunciarmos tais coisas, a gente não entra no reino do Senhor. Talvez você diga assim, mas Adriano, que pesado. Não é não, amados. É a palavra do Senhor tratando o nosso coração. É a palavra do Senhor mostrando o caminho que nós devemos seguir. Diante dessa palavra, amados, me veio um exemplo de alguém que não renunciou e perdeu a sua vida eterna. Ele teve a oportunidade, porque escute, Jesus ele nos dá oportunidade. Você crê nisso? Amém. Jesus ele dá oportunidade. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. E ele diz, é na sua fraqueza que eu vou trabalhar para que você tenha a oportunidade. Quem aqui já ouviu falar no jovem rico? Amém? Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Amados, essa parte aqui eu acho muito linda, irmão Roberto. Jesus olhou para ele e o amou. Deixa eu abrir um parêntese aqui, antes de eu finalizar essa. Jesus está olhando para você nessa noite. E sabe o que é que Ele está dizendo para você? Que Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele foi na cruz. Ele te ama tanto que Ele pagou o preço pelos seus pecados, para que você não fosse condenado eternamente, mas para que você tivesse a vida eterna. O sacrifício de Jesus tem o peso da eternidade. E foi por amor que Ele se entregou por você. Foi por amor que Ele se entregou por mim. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Porque em algum momento da nossa vida, o sacrifício de Jesus nos alcançou. Falta apenas uma coisa. Jesus sabia do coração daquele jovem. E Ele sabe do nosso coração. E talvez Ele traga à sua mente, nesse momento, ao seu coração, o que está faltando para você colocar o seu pé na eternidade. Apenas uma coisa lhe falta, disse ele: vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro aonde, amados? No céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Escute, não abra mão da eternidade por nada. Aquele jovem, ele teve a oportunidade que muitas pessoas queriam e não tiveram. Jesus o amou. Olhou nos olhos dele e disse: olha, apenas uma coisa lhe falta, meu filho. E ele está dizendo para a gente nessa noite: talvez falte só uma coisa. E o que é que você vai fazer? Lembra do versículo inicial? Se alguém quiser. Essa decisão, amados, cabe a mim, cabe a você. A palavra do Senhor está sendo ministrada, mas se você sair daqui nessa noite e você não levar essa palavra no seu coração e não decidir renunciar, escute, eu não posso fazer nada. O Espírito Santo não vai ter liberdade para transformar a sua vida e o sacrifício de Jesus não vai poder lhe alcançar. Mas se você tomar posse dessa palavra e você sair daqui declarando nessa noite: Senhor, eu renuncio hoje tudo que me afasta da tua presença. Senhor, eu renuncio hoje tudo que tem comprometido a minha caminhada, porque eu quero a minha salvação. E uma atitude de fidelidade, eu tomo a minha cruz e eu vou te seguir. Ei, a salvação é na sua vida, meu irmão. Você crê nisso? Adriano, é fácil renunciar? Não. Jesus renunciou o que, amados? Por amor a gente, uma coisinha simples, a sua glória. Mas o que isso provocou? Mais uma vez eu volto lá.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A renúncia da glória de Jesus deu a Ele o nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Escute, a nossa renúncia vai trazer sobre a nossa vida salvação. Sem renúncia, amados, desculpe, não tem salvação. Se a gente não abrir mão daquilo que nos embaraça, do pecado que nos rodeia, daquilo que está lá no oculto. Porque escute, eu não sei da sua vida, mas a palavra diz que o Espírito Santo do Senhor, Ele sonda e esquadrinha os nossos corações. Ele sabe, Fabi. Ele sabe o que a gente precisa mudar. Ele sabe o que a gente precisa transformar, para que de fato a gente tenha salvação. Hoje é noite de renúncia. Hoje é noite de atitude. Hoje é noite de salvação. Assim como Zaqueu, ele desceu da árvore, foi para sua casa receber Jesus. E quando ele renuncia, quando ele diz: olha, tudo que tenho, Senhor, a metade eu vou dar aos pobres. E se roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus diz para ele: hoje a salvação chegou na sua casa. Hoje tem salvação chegando na sua casa, meu irmão. Hoje tem salvação chegando na sua casa, minha irmã. Creia no poder de Jesus. Renuncie tudo e diga: Senhor, é na sua presença que eu quero estar. É na sua presença que eu quero permanecer todos os dias da minha vida. O inimigo, ele vai oferecer, amados. Ele vai oferecer situações, talvez seja no seu trabalho, quando alguém chega lá e diz: ei, é só uma mentirinha para você ser promovido. Talvez seja no seu casamento, um prato que o inimigo coloca. Talvez seja com seus filhos, alguma situação. Ele sempre vai colocar alguma coisa para minar a nossa fé, para nos tirar do alvo, do foco, do caminho. Mas escute, se você permanecer fiel a essa palavra, tem salvação para você e para sua família, no nome de Jesus. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para a gente nessa noite. Você fica em pé no seu lugar. Talvez você chegou